Gente, eu tô muito feliz hoje, porque o ideal do programa, quando a gente idealizou, quando a gente pensou, era para mostrar mulheres fortes, mulheres que desenvolvem um trabalho maravilhoso. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma dessas mulheres, doutora Grace Justo. No sofá da vida a gente senta, histórias fortes a gente aguenta, palavras que brilham com estrela. Muito obrigada por receber a gente. Eu sei que Essa aqui é a extensão da sua casa, né? Você não sabe diferenciar qual é a casa e qual é a casa. Parabéns por tudo. Obrigada, que bom ter você aqui. Obrigada, meu amor. Aí, a casa é cheia de magia. Você estava explicando, se você puder falar um pouquinho dessa obra, que eu achei a história maravilhosa, porque... Esse quadro representa muito da nossa história, né? Esse quadro foi pintado pela Ana Maria, que é a pessoa que fundou o Instituto comigo. E foi um dia que as mulheres estavam aqui embaixo, conversando, fazendo a arte juntas, e aí elas tiraram uma foto, essa aqui é uma fotografia delas, depois a Ana pintou o quadro a partir da foto, isso é um tecido, ela pintou em cima do tecido, e aí ela comprou um outro tecido de flores, e as mulheres foram recortando as flores, colando e contando as suas histórias, né? E aqui a gente tem mulheres que estão aqui já há bastante tempo, com destaque para essa aqui, que é a Rosa, que foi, assim, junto com a Luciene também, elas foram as primeiras mulheres a serem atendidas aqui pelo Humanizare, né? E aí a gente, acho que a gente deve muito a elas, porque elas é que deram a cara que a gente tem hoje, que elas foram atendidas na delegacia de polícia por mim, enquanto eu ainda trabalhava, que agora eu sou uma mulher aposentada, e elas me perguntaram depois do atendimento, você atende a gente tão bem, dá tanta coisa pra gente aqui, e amanhã? Aí eu disse, amanhã vocês vêm comigo, vamos lá para o Instituto, que o Instituto já existia, mas não tinha essa vocação. Elas deram a real vocação do Instituto para a gente, essas mulheres maravilhosas. Eu gosto muito da humildade desta mulher, porque assim, ela transfere, lógico, elas são a história, mas o carinho que desde o primeiro dia quando eu vim aqui e hoje a gente conversando, o amor que você sente aqui e você transfere, é a sua fibra também, é a sua resistência, a sua coragem. Também. E essas pessoas, elas se encontraram, elas se identificaram com você. Então, isso é legal. Você passou a ser a família delas, o porto seguro e elas delas. as minhas. Então, e essa troca é muito bom, porque é aquilo que a gente estava falando, é essa que falta voltar a dar valor para os projetos, porque todo mundo encara o terceiro setor, o lado social, com um pouco de descrença. A gente não pode deixar isso, porque senão a gente apaga histórias tão bonitas quanto essa que a gente vem estudando de você e a gente vê no resultado, porque quando eu vi elas aqui a primeira vez, são mulheres que têm tanta dor, mas elas estão com um sorriso no rosto. Sim. Então você vê que assim, não que deixou de existir, mas elas estão trabalhando isso e elas Mas estão essas felizes. aqui estão com as dores cicatrizadas. Ai, que coisa boa! Muito bom. Então Vamos lá? Vamos. Obrigada. Bibi, se me permitir, Grace, já me sinto amiga aqui. Demais, junto. eu estou muito feliz mesmo. Obrigada, meu amor. Se, né, me permitir, eu gostaria de conhecer um pouquinho antes da gente chegar no Instituto. O que sempre motivou a Grace? Porque assim, você é uma mulher de fibra, porque mesmo antes no Instituto, que hoje você lida com várias adversidades aí, algumas coisas bem pesadas, né? Mas até a sua profissão já tinha também esse caráter. Mas da onde começou que você falou assim, não, peraí, quero ser delegada, que é como que eu posso colocar um trabalho de muita fibra, né, que você tem que ter, porque você tem que se posicionar a todo momento, né? Até por ser uma mulher à frente disso, né? Na verdade, assim, eu passei a infância, adolescência, muito preocupada com o terceiro setor. Desde criança eu fazia isso.
Mas acho que é porque a minha mãe sempre foi muito assim. Aí eu via ela fazendo, fazia também. Então, eu me lembro assim, quando eu tinha 7 anos, eu cheguei da escola e ela tinha colocado todos os meninos de rua sentados na sala para distribuir. Lembra aquelas saquinhos de Cosme e Damião? Tá, Aí lembro. ela tinha botado todo mundo na sala lá de casa. Eu, meu Deus! Aí a sala assim. Então, era uma coisa que era muito da nossa vida, né? E eu não tive uma infância rica, mas também não tive uma infância pobre. A gente, Sim. classe média, média baixa. Mas assim, eu tinha acesso às coisas e eu ficava atenta a essa forma como a minha mãe lidava com as pessoas, com os pobres, com o mundo. Eu tendia a imitar, né? E aí a gente foi crescendo, a vida foi mudando, né? E aí quando eu fiz vestibular, eu queria fazer medicina, mas eu não estudava o suficiente. Aí eu escolhi direito de uma forma meio aleatória, porque falei, medicina não vai dar, não estou estudando, né? Ah, Nessa época eu já namorava meu marido, eu estava mais preocupada em namorar do que em estudar. Mas eu sempre fui muito estudiosa, mas na época do vestibular, é. e aí fui fazer direito, daí eu pensei que em ser juíza, quando a gente mudou aqui para Brasília, eu falei, então vou poder realizar meu sonho, porque agora eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar, mas o percurso é bem longo, né, para um concurso para magistratura. E aí eu estava estudando em casa um dia, e meu marido chegou com um edital para delegado, falou assim, por que você não faz esse concurso? Porque aí você, quem sabe, você já resolve logo o problema, né? A gente precisa aumentar a renda da família, porque a gente já estava com as 3 filhas, né, nessa época. Aí eu falei, tá bom, eu fiz, mas eu não imaginava que eu seria delegada. Eu fiz o concurso e passei. E aí foi que eu comecei a lidar com essa realidade mesmo, porque na verdade eu estudava porque eu queria fazer concurso para juíza. E aí eu entrei assim meio de sopetão, sabe? E aí quando eu cheguei na polícia, foi tudo muito novidade, né? Sim. Porque não era uma coisa que eu pensava, não era um lugar onde eu me via. Então, tudo foi uma construção, né? E, e aí você vai ocupando esse lugar aos poucos, né? Entendendo como é que se trabalha nesse lugar, e como mulher e uma pessoa magra, assim, era esquisito no começo, porque as pessoas o público não espera um delegado assim, né? Sim. Então era comum acontecer, tipo, eu me lembro que teve uma cena hilária. O agente de polícia trouxe uma pessoa, um senhor que queria ser atendido pelo delegado, né? Aí ele abriu a porta assim e falou: essa é a delegada. Aí nesse dia eu lembro que eu estava de vestido, salto alto, eu estava com uma sainha de renda. Tudo que ele esperou, né? Aí eu olhei e falei: oi, tudo bem? Aí ele: eu volto depois. Aí eu disse assim, tá bom. Então eu acho que eu vivi essa. Perdeu a oportunidade. Volta. Perdeu. Aí eu acho que eu vivi essa cena algumas vezes, assim, né? Tipo, da pessoa desdenhar, né? Por N razões, né? Mas foi divertido, né? E ao longo do tempo, assim, eu fui entendendo o meu lugar na polícia. A gente fala muito isso na polícia, né? Todo mundo tem o seu lugar, né? A coisa que você sabe fazer, a coisa que você tem dom, né? Como que você se move naquele espaço. E aí eu comecei a achar um lugar para mim, e não foi nem proposital, foi porque eu ficava preocupada com as mulheres. Eu falava assim, nossa, eu sempre trabalhei em delegacia circunscricional, eu quase não trabalhei na DEAN ao longo da minha carreira, que é a especializada, né? E aí acabava que eu trabalhava muito com mulheres, porque como eu trabalhava no meio de homens, eu falava sempre que tiver mulher e criança, me chama, por favor, porque eu tinha preocupação de que elas não fossem tão bem recebidas pelos homens, né? Então eu queria eu fazer. Aí eu me chama, me chama. Aí com essa história de me chama, eu realmente fui sem querer, digamos assim, Sim. ficando especialista nessa maneira de agir, nessa temática, né? E fui fazendo. E aí as coisas foram tomando um rumo no sentido das mulheres, e dali eu não saí mais. Que bom, eu acho que todas as mulheres que já passaram até aqui pelo vão falar assim, que bom que a Grace não saiu. É,
Mas até voltando assim, porque é todo o caminho, então trouxe a mulher. E como nasceu a ideia do Instituto? Apesar que assim, eu vou te falar que acho que mais ou menos você já pincelou que cresceu lá você pequenininho, já tinha essa semente, né? Mas como realmente você falou assim, não, eu preciso fazer isso? Como você conseguiu tirar isso Assim, eu sou uma pessoa que tem muita empatia. Então, assim, é muito pouco provável de alguém estar sofrendo e eu não me colocar no lugar daquela pessoa e eu não sentir aquela dor junto com ela. Então, assim, eu até faço um exercício para viver um pouco menos isso, para preservar? resistir, me preservar um pouco, porque eu sempre faço muito essa troca de lugar. E aí, de forma que fazendo esse exercício, muitas vezes, e até quando eu era a pessoa que estava sendo atendida e eu me sentia mal atendida, eu começava a pensar, poxa, eu acho que eu posso fazer isso aí de uma forma diferente. Eu acho que eu posso atender melhor essa pessoa, acho que eu posso ser mais amável, né? E aí eu comecei a querer fundar um instituto, alguma coisa que pudesse atender pessoas que estivessem em sofrimento psicológico, assim. Eu queria cuidar disso. Então o instituto surgiu assim, mas já surgiu enviesado para as mulheres de alguma forma, porque eu trabalhava só com mulheres. As mulheres aceitaram vir para cá, né? Mas a ideia era receber esse público que estivesse vivendo um momento difícil, Sim. uma circunstância, né, que envolvesse dor mental. E aí, ao mesmo tempo, aconteceu esse movimento na delegacia, né, de criar um espaço próprio para mulheres, criar um lugar que recebesse mulheres em situação de violência de uma forma muito humana, muito confortável. Aí eu fui levando móveis diferentes, almofadas, quadros para a delegacia, criando um espaço próprio, sendo muito assim, meus colegas ficavam debochando, mas debochando com graça, assim, não era uma coisa que me deixava triste, não. Mas na delegacia eu tinha muita piada por causa disso. E aí isso foi crescendo, e essas mulheres que eram atendidas na delegacia falavam assim: ah, você atendeu a gente super bem aqui hoje, mas e amanhã? A gente vai fazer como? Vai fazer o quê? Aí eu falei, uai, vamos lá para o instituto. E aí elas foram vindo para o instituto, né, da delegacia para o instituto, e o instituto foi ganhando a cara dessas mulheres. Então essas mulheres deram um rumo diferente para a minha vida. Que foi mútuo, né? Foi Você para mútuo, elas, né? Porque você também estava nutrindo Eu isso, dei um isso é rumo importante. diferente para a vida delas, né? Para as primeiras, né? Sim, sim. Que deram o tom do que seria o Instituto hoje. Hoje. E um pouquinho para gente, qual que é o, assim, por exemplo, eu sou uma mulher, eu vou chegar aqui no instituto, porque você tem uma equipe multidisciplinar, você tem esse cuidado, você tem esse olhar de tentar entender a essência da pessoa que está chegando, como um indivíduo, né? Cada um. Cada um. Não é essa coisa padronizada, não, ela vai. É cada um, a gente vê esse cada um. carinho, essa dedicação. Cada um. Então, se você pudesse falar um pouquinho para nós no Instituto, como que funciona todo esse cuidado, esse zelo que vocês têm? Então, o Instituto, hoje, o nosso público-alvo é mulheres em situação de violência e ou vulnerabilidade social. Tá. Porque a mulher, geralmente, a violência ela é mais assim, visível, mais assim, frequente, num ambiente onde a vulnerabilidade social é maior. E acontece com muito mais frequência por razões óbvias, né? A violência aparece muito mais quando o cobertor está curto, né? Sim, e ela permanece, E né? ela Porque permanece. ela não sai por causa disso. Exatamente. Então, agora, algumas vezes a mulher socialmente vulnerável chega aqui
porque ela também quer viver esse processo de transformação, ela também quer passar por tudo isso que o Instituto oferece, e ela é muito bem-vinda. Tá. Então, muitas... E é lógico que na história dela vem a violência junto, mas ela não necessariamente chega aqui porque ela veio encaminhada por uma delegada, por uma juíza, por uma promotora ou por uma amiga. Não, às vezes ela chega aqui só porque ela viu que aqui é possível acontecer transformação para mulheres, e ela vem. Então, assim, quando ela chega, não importa a razão pela qual ela chegou aqui, ela passa pelo acolhimento. E o acolhimento necessariamente é multidisciplinar. Então, dentro do acolhimento, tem uma psicóloga, uma assistente social, uma advogada, e aí todo mundo escuta a história dessa mulher ao mesmo tempo para que ela conte a história uma vez só. É uma vez só. Isso vai gerar uma espécie de prontuário dela, que vai ser o norteador dela para a gente no começo, né? E aí a gente vai fazendo o percurso dessa mulher aqui dentro. Ela vai passar pela psicologia. De cada 10, 11 vão para a psicologia, né? Então, por isso, a psicologia é o pilar. Assim, a saúde mental é o pilar, né? Até feedback para vocês saberem se o trabalho está... Sim, né, sim. E também porque a gente sabe que tem que haver um gerenciamento dessas emoções para que a coisa flua, né? E aí depois ela, ou simultaneamente, ela vai vendo esse acompanhamento também da assistente social quando ele for necessário, que às vezes não é necessário, e da advogada, né? A gente não faz advocacia, a gente não patrocina causa nenhuma, não tem uma advogada aqui que vai pegar um processo. Tem advogadas que vão trabalhar numa consultoria, falar, olha, o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos fazer acolá, né? O caminho é esse, onde é que a gente pode buscar ajuda para essa causa, ou você vai para a Defensoria Pública, mas quando vai para a Defensoria Pública, vai com tudo montado. Sim. Olha, tem isso, isso e isso, você já vai sair daqui com tudo certinho, a gente dá toda a orientação de como vai fazer. Se já existe um processo, a gente dá um tom, acompanha, faz tudo que for preciso para que ela seja bem sucedida no processo que ela estiver enfrentando ou vai enfrentar. E aí, depois disso, ela vai cuidar do próprio desenvolvimento dela. Então, a gente trabalha numa perspectiva bio, que a gente fala, que é a própria saúde. Sim. Então, assim, a gente tem apoio de médicos, de nutricionistas, que vêm aqui esporadicamente, ou mensalmente, ou a cada bimestre. E aí a gente ensina ou ajuda, né, como é que você vai se alimentar, o que é importante para dormir, o que é importante para a sua saúde, em termos de atividade física, exames médicos, e a gente vai buscando parceiros. Então, aqui essas mulheres têm acesso a médicos, nutricionistas, elas podem fazer yoga, taekwondo, também que ajuda muito na questão da disciplina. Aí a gente faz a parte psicológica, né, que é a parte com as psicólogas, elas têm um acompanhamento. A gente tem uma clínica social, que a gente recebe essas mulheres e elas pagam também quando elas saem da parte da psicologia gratuita. Quando elas não podem pagar, elas vão para os grupos, né? Que a psicologia gratuita ela só tem é a chamada psicologia breve. A gente faz 6 sessões, depois não sustenta mais porque a fila é muito grande, né? E aí elas têm a parte cultural, que a gente dá acesso. Graças a Deus a gente recebe muita ajuda de artista e aí eles entregam ingressos gratuitos, então elas têm acesso a cinema, teatro, eventos. A gente faz muito evento aqui, faz evento com frequência, pelo menos a cada bimestre. E elas também têm a rede de relacionamento delas, né? Social, então elas fazem amigas, tem grande ajuda entre elas se veem irmãs muitas vezes, e a gente busca, inclusive, um aspecto espiritual, para que elas possam entender que a vida não acaba aqui, que tem muito mais depois, que deve ser a melhor parte, eu espero. O
projeto é lindo. Aí, no dia que a gente se conheceu, você me contando que a ajuda de vocês, na verdade, que vocês se viram nos 30, vocês têm um bazar aqui, A além gente de tem o bazar. tudo, que o bazar é o principal base porque vocês não têm uma renda fixa de alguém te mandar. Assim, a gente tem algumas pessoas que fazem doações, que pra Sim. gente são relevantíssimas, assim. Sem essas ajudas que a gente recebe, a gente já teria fechado, Sim. né? E aí a gente precisa muito de doadores, assim. Quem quiser vir conhecer e quiser doar, para a gente é muito importante uma doação fixa, Sim. assim, mesmo que não seja uma quantia alta, mas a pessoa fizer um depósito mensal, para a gente ajuda muito. A gente depende do bazar hoje para pagar as contas. Telefone, luz, água, a gente paga pelo bazar e a gente abriu a clínica de psicologia, que é um preço social, e o taekwondo e o yoga, e a gente recebe alunos de fora que aí eles pagam pelas aulas, né? E aí com esses valores a gente também consegue ajudar na manutenção e tudo, mas a gente ainda precisa muito de ajuda. Porque a demanda ainda é muito grande, né? Infelizmente. E aqui o espaço é muito grande, então a gente tem muito gasto com manutenção. Muito gasto. E vocês estão sempre recebendo, assim, é muita gente chegando. É muita gente chegando. Então, terça-feira é dia de chegar gente nova. Tá. Então, toda terça-feira a gente recebe as mulheres novas, né? Que estão chegando pela primeira vez. Então, tem todo aquele trabalho do acolhimento. Para a gente é muito importante esse dia. Então, a gente busca também voluntários que queiram estar aqui nas terças. Claro que dependendo daquilo com que a pessoa trabalha, né? Que ela pode estar aqui também contribuindo, mas também, às vezes, só acolhendo. Sim. Ajuda também, né? Às vezes é o principal, é o que você fazia, o que te motivou e trouxe você para cá, né? Às vezes uma pessoa está precisando de um abraço primeiro, né? Não, o abraço é a nossa marca. Então. Chegou aqui, vai ganhar abraço. Uma das coisas que, assim, que vocês também trabalham é tentar fazer essa inserção que tem profissionais aqui que você falou, no dia que você comentou que são super capazes, mas elas não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Assim, elas conseguem. O que eu vejo é que as pessoas, quando olham para cá, às vezes, vamos dizer assim, uma pessoa quer dar uma oportunidade para uma mulher que está aqui no Instituto. Sim. Aí essa pessoa, às vezes, pensa que ela vai dar oportunidade se ela der uma diária, né, de um serviço doméstico. A gente tem muita mulher capaz aqui, que pode fazer muito mais do que isso, né? Então, às vezes, também as pessoas, quando olharem para essas mulheres, pensarem que elas são capazes de muita coisa, que elas são capazes de exercer funções que, a princípio, eles iriam procurar no mercado, porque isso e aquilo. Não, vem procurar aqui. Porque você tem uma mulher com formação profissional, você tem mulher universitária, ela só está escondida atrás de um casulo e precisando da oportunidade. Exatamente. Né? Então, quando pensar em contratar alguém, procura por aqui, uma pessoa que com capacidade. A gente tem mulheres assim aqui, sabe? Então, é mais nesse sentido que... É claro que a gente tem que fazer um percurso com elas, muitas vezes, né? Então, primeiro tem que saber o que ela gosta, o que ela quer fazer, quais são as habilidades dela, e depois buscar ajuda aí fora, né? Às vezes eu não tenho, por exemplo, um curso de formação em estética aqui, vamos imaginar. Mas eu posso procurar alguém que tenha para dar uma vaga para ela, ou alguém que esteja disposto a pagar uma vaga para ela no Senac, por exemplo. Né? E assim a gente vai caminhando e fazendo coisas. Então a gente já viu muita gente se formar, muita gente crescer num ambiente diferente daquele que ela pensava
para ela própria no começo, né? Ela pensava em culinária, depois ela foi parar na segurança. Sim. Tanta coisa acontecendo, né? Então elas são abertas também para crescerem em tantas áreas, né? Basta as pessoas acreditarem nelas, Sim. né? Não, e essa, eu falo que dos dispostos, eles se atraem. E ela já tem essa predisposição, eu estou aqui, eu preciso. É. Então, talvez vai ser o melhor funcionário que você pode imaginar. Exatamente. Porque, além de tudo, tem uma gratidão de, pô, você enxergou que você poderia... Exatamente. E que Exatamente. hoje, cada vez mais, está muito difícil, né? A gente Exatamente. conseguir esse olhar de carinho. Exatamente. Então... Mas é aquela luta, é mudar essa visão. Não é porque ela está num instituto, o instituto, até a gente, tem aquilo que a gente estava comentando, vamos mudar. Gente, lógico, mas tem institutos maravilhosos fazendo trabalhos sérios, trabalho realmente que vai valorizar, os trabalhos que vão fazer, e essa transformação que a gente tanto precisa na nossa sociedade. Exatamente. De pessoas mais fortes e capazes, mais fortes por merecimento. Então, o que elas precisam só é desse olhar carinhoso dali de fora da sociedade. Exatamente. Tanto o instituto quanto essa mulher que está aqui dentro. Exatamente. Porque ela só precisa sair. Ela já está se liberando do casulo. A gente usa muito essa expressão, que a gente gosta muito de usar a borboleta, né? E aí a gente fala muito, né? Essa coisa de sair do casulo, Sim. de ser protagonista da própria vida, do seu destino, de você bater asa mesmo. E a gente trabalha muito isso. Até com essa coisa do casulo, eu fui pesquisar as fases, né? Da lagarta para a borboleta. Sim. E aí eu li que você não pode ajudar a quebrar o casulo. Você não pode quebrar o casulo porque daí ela não faz a força suficiente com a asa e não consegue voar. Aí a borboleta não sai. Perdeu a função. Aí então a gente fala sobre isso, né? Que cada uma tem seu tempo, que para criar a força para abrir a asa, que também tem que ter um certo cuidado, porque muita gente fala assim: o que você está fazendo para ela ganhar dinheiro? Eu falei: peraí, primeiro eu estou fazendo para ela ficar em pé nas pernas que ela tem, para ela poder enxergar a mulher que ela é, para ela poder gerenciar as emoções que ela tem. Depois que a leoa aparecer, a leoa vai ganhar o dinheiro dela. Porque às vezes ela até consegue ganhar o dinheiro antes, mas ela não saiu da dependência emocional. Pois é, que é exatamente, o que você está trazendo. exatamente. E às vezes ela também não consegue, como é que eu posso dizer assim, olhar para si, se reconhecer como um ser humano que merece carinho, que merece cuidado, que precisa se amar primeiro, botar a máscara de oxigênio em si primeiro para botar no outro depois, né? Então tem os filhos, tudo isso, mas tem que olhar para si. Então a gente faz esse percurso com elas. Né? Isso é muito importante. Porque às vezes ela tem até o dinheiro, mas ela ainda sofre a mesma pressão. Sim. Então, de nada valeu. De nada valeu. Muito bom. E é que todo mundo imagina ver, porque você é uma mulher bonita, você é uma mulher forte, e tá aqui, tá sempre com um sorriso, tá à frente, mas você também tem as suas, mesmo você enfrenta as adversidades das meninas, você enfrenta as suas adversidades. Então, até se você pudesse hoje, que nosso público são de mulheres talvez que também estão precisando desse estímulo para poder sair, ter essa coragem. E também tem mulheres que já estão, mas talvez estão querendo recalcular a rota ou fazer alguma coisa. Se você pudesse olhar para essa mulher, imaginar que é só uma assim, e você pudesse, da sua experiência, você passar para ela e encorajar ela, o que você ia falar para ela? Eu ia falar que tem tantos dias tão difíceis que eu mal consigo levantar, mas que eu junto todos os cacos, levanto e faço. E quando eu começo a fazer, eu sinto uma alegria tão grande, né? Porque a alegria é uma coisa que a gente diz que é assim um valor inegociável dentro do Instituto, né? É a nossa alegria. E quando a gente fala alegria, não é uma alegria hipócrita, assim, aquela alegria que diz, eu sou sempre alegre, eu estou sempre rindo. Não. Porque a gente sofre, porque a gente tem problema, porque a gente tem mil dificuldades,
porque a vida ela é linda, mas ela é extremamente dramática, Sim. né? E a gente não vive numa redoma, né? A gente vive assistindo tudo o que acontece com todo mundo, né? E no mundo inteiro, porque Sim. hoje tem internet, né? É difícil, né? Mas eu acredito na vida e eu ia dizer assim, mesmo para quem está triste, junta os caquinhos, levanta, dá a volta por cima e vem experimentar a alegria dessa vida linda, dessa oportunidade que Deus dá para a gente todos os dias. Essa é a magia, né? Essa é a magia. Viu, gente? Eu falei que ia ser fantástico. Na hora que eu estava entrando, foi realmente de coração, é genuíno. E eu acho que não perca a oportunidade de vir conhecer aqui o Instituto, porque na hora que você entra, o sorriso que eu estou ganhando aqui é real, é da Grace. Ela tem essa doçura. E mesmo ela, às vezes, estando séria, porque na hora que ela vai falar sério, o olhar dela tá sorrindo. Isso que é bonito. Então, essa é a felicidade, porque é pela causa, né? Por toda essa motivação. E olha, essa não é a Grace, são todas. É. E quando vier, vai encontrar, qualquer mulher que encontrar aqui vai... Sim, as assistidas, porque eu falo assim, quando são eu entrei, todas, elas estão todas, sorrindo. São todas. E elas poderiam estar só chorando, não, É. então, e é muito importante isso, porque eu acho que cada vez mais o que a gente pode, que a gente falando desse divino, desse bonito, é procurar esse lado humano que todo mundo tem. O mundo está aí se mostrando, que a internet, a gente falou, tem essa facilidade, tem muita maldade, né? Tem muito, mas também tem muita gente boa. Exatamente. Então, vamos tentar se unir com essas pessoas boas. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada, meu amor. Obrigada por Vamos tudo. trabalhar bastante Vamos. junto. Vamos crescer. Foi uma Obrigada honra mesmo. te conhecer. De Muito verdade. obrigada pela oportunidade. Obrigada. Você faz um trabalho maravilhoso. Amém. Eu sou Caroline Chiodi da Alcol Eu sou Grace Justa. e esse é mais um episódio do Mulher ao Quadrado. Mulher ao quadrado.